queria, primeiramente, falar que é uma grande honra estar aqui junto com esses dois caras aqui do meu lado. Vou começar apresentando esse cara da ponta aqui, José Mograbi, trader profissional. Hoje aí ocupa 2 cargos de liderança, além de ter uma universidade para traders, né, Mograbi? De excelência. O Mograbi, eu conheci ele no ano passado, na Expert aqui, e é um privilégio poder estar ao lado dele aqui, porque ele não só fala de day trade especificamente, mas ele gosta muito da parte de swing trade e position, que a gente fala que é onde realmente muda o patrimônio de uma pessoa, né? E daqui do meu lado direito também tem... Qual que é o seu nome mesmo? Alexandre Rovax. Eu tô brincando, gente. Esse aqui é um grande Stormer, né? É uma honra estar do lado dele, porque ele é um dos meus principais mentores. Na verdade, se eu tô aqui hoje, ele tem uma grande parcela de culpa nisso, que me trouxe para o mercado de forma profissional. Mas, além de ser meu mentor, ele também é trader profissional e sócio fundador da Liberta Investimentos. E hoje a gente está aqui para tentar trazer uma abordagem diferente para vocês. Eu espero que a gente consiga trazer uma visão diferente, porque hoje a gente está num cenário que a gente está vendo muito a desdolarização do mundo, e em contrapartida a gente está vendo uma dinâmica diferente de, inclusive, uma adoção das instituições na parte de cripto, né? Não somente de alocação, parte de capital, mas também funcionando com possibilidade de garantia em empréstimos ou então também outras negociações. Então, eu queria primeiro perguntar para vocês, primeiro para o Stormer, depois a gente vai para o Mograbi, qual que é a sua visão hoje sobre essa desvalorização e esse fortalecimento de criptomoedas, em especial Bitcoin como reserva de valor? Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Tá? Eu sempre fico muito feliz de ser convidado para trocar ideias, especialmente com gente fantasticamente brilhante como o Mograbi, como a Ariane, que sabem muitas coisas, que já me ensinaram muitas coisas. Falando sobre a questão de cripto, o que a gente está vendo hoje não é uma valorização do Bitcoin, não é uma valorização das criptomoedas, mas sim uma desvalorização do dólar. Então, grande parte do movimento que a gente vê de alta do Bitcoin não é porque o Bitcoin está subindo, mas sim porque o dólar está perdendo poder de compra progressivamente. Se vocês colocarem os gráficos de poder de compra do dólar, vocês vão ver que desde 1913 até hoje, esse poder de compra vem caindo paulatinamente. E isso se acelerou violentamente depois que os Estados Unidos saiu do Bretton Woods em 76. Quando aconteceu isso, o dólar deixou de ter um lastro com ouro. Então, quando você antigamente comprava uma nota de $100, você tinha o equivalente em ouro no banco. Hoje não tem mais isso. Hoje o dólar não tem mais o lastro em ouro. Ele é apenas uma moeda fiduciária. Fiduciária vem da palavra de fé. Então você acredita que aquilo vale porque te disseram que aqueles $100 valem $100. Mas se vocês olharem, o que $100 compram hoje é bem menos do que ele comprava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Isso é um processo de desvalorização das moedas fiduciárias que acontecem. E por que não acontece no Bitcoin? Porque a gente sabe que existe uma oferta máxima de Bitcoin, que são os 23 milhões, estamos chegando perto disso, inclusive, e por isso que todos têm falado na possibilidade do Bitcoin chegar em $1 milhão, do Bitcoin chegar em 1,5 milhões de dólares, o que é bem provável, mas quando chegar lá, $1 milhão não vai comprar mais o que $1 milhão compra hoje. Vai ter perdido tanto valor, vai ter corroído tanto valor de compra, que $1 milhão vai ser o equivalente, provavelmente, hoje a $100 mil, uma coisa nesse cenário. Bom, Gabi, tu que é um cara já que trabalhou muito no meio corporativo, no meio institucional, tu sabe que aquilo que está em gigantesca quantidade acaba tendo menos valor, né? Isso acontece em todo o mercado corporativo, em todo mundo. O que abunda em grande quantidade tem menos valor. O dólar, hoje, ele está abundante em gigantesca quantidade. Vocês olham o M2 global crescendo violentamente. O que a gente tem? Desvalorização do dólar, valorização do cripto e de bitcoins. Perfeito. Eu acho que, minha opinião, eu acho que na última linha, eu acho que a gente vive um empobrecimento silencioso, né? À medida que a gente cada vez mais, obviamente que o foco aqui é Estados Unidos, tal, por ser a locomotiva da economia mundial, mas todas as economias, as 10 maiores, né, emitem
papel moeda para conseguir pagar a dívida, e esse é um ciclo nefasto e infindável, né? Que cada hora tem que se pagar mais juro para convencer a pessoa do risco de crédito, né? Então a gente está vendo Selic aqui no Brasil a 15, por aí vai, a gente está vendo juro alto dos Estados Unidos, maior patamar de juros, a gente bateu tem pouco tempo, em 40, 30 anos. Então isso tudo é uma consequência dessa emissão desenfreada, né? E sem lastro desde Bretton Woods, como você falou, da paridade do ouro-dólar, sem lastro e essa emissão de moeda para pagar dívida e tal, né? Essa dívida tem a ver, em muitos casos, né, com a má gestão do recurso ou com esse pacote de benefício social, às vezes desmedido, né, impagável a médio e longo prazo, né, que todos os governantes buscam honrar porque é absolutamente impopular, né, que se corte isso do dia para a noite, né? E o final disso é a emissão de mais dívida, a relação dívida-PIB fica cada vez mais assustadora, a pessoa quer um bônus, um juro maior para tomar essa dívida e financiar os governos, né? E eu não estou falando só de Brasil, estou falando dos Estados Unidos também e tal. Enfim, então acho que... e isso, na última linha, vai gerar um empobrecimento silencioso, porque isso vai gerar um mundo mais inflacionário, que é o que a gente está vendo hoje, né? Então, essa variável da inflação, da perda de valor do dinheiro no tempo, né, influencia muitas coisas, inclusive a política de juros também por si só, né? Então, acho que esse é um desafio nosso, não que a gente não tenha passado aqui no Brasil, né, nos anos 90, mas esse é um desafio hoje, acho que mundial, esse controle da inflação que parece, né, sem solução. Os aumentos de juros já parecem que não surtem tanto efeito como surtiam no passado. Eu acho que esse é um desafio hoje macroeconômico importante. Existe uma teoria que em 2022, né, quando teve aquele empecilho por conta da Rússia e da guerra, né, contra a Ucrânia, simplesmente os Estados Unidos entrou na jogada e desligou o botão de SWIFT, né, impossibilitando a Rússia de fazer qualquer tipo de transição. Assim eles acreditavam. Só que isso não incapacitou a Rússia. Inclusive, na verdade, ela até se fortaleceu, porque ela começou a fazer outros tipos de transação, inclusive indo para o mundo de criptomoedas muito mais. E quando isso aconteceu, tem uma teoria que muitas pessoas falam que os Estados Unidos acabou dando um tiro no pé, né? Porque ele fez com que todos os outros países vissem, calma aí, nós estamos na mão dos Estados Unidos com isso, então a gente precisa ir atrás de outro tipo de reserva que não somente o dólar, porque senão tá todo mundo na mão dos Estados Unidos. E foi aí que começou muito mais essa corrida atrás do ouro, desde 2022. Paralelo, o que a gente tem visto é que muitos governos já estão criando leis e sanções que possibilitem também a reserva de caixa dos próprios governos em Bitcoin e outras criptomoedas. Assim como bem fez os Estados Unidos e assim como tem feito o Trump desde quando ele se elegeu, né? E me conta uma coisa, o Mograbi, você acha que tem essa possibilidade do Bitcoin se transformar, a grande pergunta, né? Se transformar realmente numa reserva de ouro digital, em contrapartida o dólar realmente deixar de ser a moeda mundial? Essa é uma boa pergunta e de uma resposta complexa, né? Talvez eu não tenha a capacidade e a competência para responder ela na profundidade. Eu acho que tem coisas que incomodam ainda, pelo menos sob a minha humilde análise, para cravar que isso vai acontecer. Eu acho que uma delas é a redução da volatilidade do ativo, né? Então, um ativo de reserva tende ou deveria ser um pouco mais comportado, tá? Que o solavanco seja menor. Obviamente, essa coisa da criptomoeda é uma coisa em relação ao ouro, né? Absolutamente jovem e talvez até embrionária, né? Frente a quanto tempo na nossa sociedade o ouro vale o que vale, né? Mas eu acho que reduzir a questão, essa volatilidade, encontrar uma acomodação e a aplicação real do Bitcoin em relação a você conseguir, de fato, você na última ponta, sem ter que transformar o Bitcoin em dinheiro antes e tal, não sei o quê, você, de fato, conseguir usar isso para, sei lá, num cenário de caos, né, vamos dizer assim, você ir no mercado e você fazer compra, né, no cenário de caos e tal. Então, eu acho que falta muito pouco para que a gente consiga cravar isso, tá? Minha opinião. Deixa eu colocar um ponto assim. No meu entendimento,
o grande tiro no pé que foi dado na situação da Rússia com a Ucrânia não foi nem dos Estados Unidos, foi da Suíça. A Suíça sempre foi tida como um local que, quando você tinha uma conta na Suíça, ela era completamente blindada de qualquer coisa que acontecia. O que a Suíça fez assim que teve a guerra com a Rússia com a Ucrânia? Bloqueou a conta de todos os cidadãos russos que estavam na Suíça, expôs essas contas, e o cidadão russo que tinha dinheiro na Suíça pensou: cara, mas nem a Suíça é seguro, nem deixar meu dinheiro numa conta da Suíça eu vou ter ele protegido de situações como essa. Então ali foi um grande tiro, um mortal tiro, eu diria, na confiabilidade do sistema financeiro como ele existia. E ali aquilo quebrou vários paradigmas. E a partir disso, muitas pessoas começaram a procurar Bitcoin em autocustódia, como sendo uma ferramenta de que este Bitcoin aqui ninguém vai me tirar, não vai ser o governo da Suíça, não vai ser o governo do Trump, não vai ser o governo de nenhum lugar, está comigo. Isso, descorrelaciona completamente. Agora, voltando para o ponto de se o Bitcoin vai se tornar um ouro digital ou não, no meu entendimento, ele nunca será. Nunca. Por que isso, Stormer? Ele é seguro? Sim, ele é seguro. Ele tem transparência? Sim, ele tem transparência. Ele não tem escalabilidade? Não, não tem escalabilidade, nem nunca vai ter. Mas o problema não é esse. O problema é o seguinte: digamos que nós estivéssemos aqui, todo mundo aqui tivesse suas reservas financeiras, o seu dinheirinho para dia de chuva, e aparece uma crise violenta. Todo mundo aqui perde emprego. O que vocês começam a vender? Primeiro, tu vai desinvestir nas coisas que são mais líquidas. Primeiro, tu vai usar o teu dinheiro em caixa. Depois que usou o dinheiro de caixa, tu vai usar o dinheiro de investimento que tu tinha. E aí chega num momento tal em que você tem uma reserva ainda em Bitcoin e uma reserva em ouro físico. O que tu vai vender primeiro? O Bitcoin. Porque o Bitcoin tu consegue vender rapidamente, tu consegue transformar isso rápido em dinheiro, enquanto que o ouro físico, tu vai ter que ir num local, entregar o ouro, os caras vão ter que ver se o ouro é verdadeiro ou não, vai demorar para vir o dinheiro, é muito mais trabalhoso. Então, a liquidez que o Bitcoin tem é que gera nele essa volatilidade exagerada. Nós vimos isso durante 2020 na pandemia, quando teve o crash, o ouro caiu e caiu forte. E o Bitcoin caiu mais ainda e mais rápido ainda. Então, nesse cenário de crise, o Bitcoin sempre vai responder mais rápido e mais veloz e mais amplo que o ouro. Por isso que o ouro sempre vai ter um lastro maior e mais estabilidade do que o BTC em si. Mesmo que eu entenda que o BTC seria tão seguro quanto o ouro, né? Muito bom, excelente resposta. Ontem a gente estava aqui com o Rafi, né? E estava o Flávio Lemos e também o Ivan explicando um pouco de como que funciona mais ou menos a alocação do fundo dele, né? Aqui, em questão de performance, e como que ele faz para diminuir ao máximo o drawdown. E uma das coisas que ele falou é aquilo que a gente tá careca. O Stormer tá careca de saber, né? Eu ainda não tô careca, mas o Stormer tá careca de saber, que é a tal da diversificação, né? Então, a melhor forma da gente diminuir nosso drawdown é a diversificação. Então, resumindo, a gente precisa estar cada vez mais incorporando essa questão de criptomoedas, especialmente o Bitcoin, dentro da nossa carteira. Na opinião sua, Stormer, para um investidor que está iniciando no mundo, na verdade, duas perguntas, né? Qual percentual você acredita ser o percentual assim, mais adequado para o investidor que está entrando nesse mundo? E agora a gente está vendo aí um boom de ETFs, né, que estão surgindo. O que faz a gente questionar, será que é melhor a gente ter a custódia própria do Bitcoin, né, através de que você vai lá, compra, deixa na sua cold wallet, né, que é aquilo que a gente chama que é um pendrive, que guarda mesmo? Ou é mais fácil e melhor eu comprar Bitcoin através dos ETFs? Ótimo. Bom, vamos por partes, tá? O sujeito que acredita em cripto, ele é um libertário por natureza. Ele ser um libertário por natureza, ele vai entender que é muito melhor ele ser o dono da custódia das suas criptos, apesar de isso dar um pouco mais de trabalho. Então ele prefere ter uma hard wallet e colocar suas criptos dentro da hard wallet. Ponto na valinha. Mas a maior parte das pessoas, digamos assim, a população média, não vai ter condições e nem tão pouco treinamento e capacidade para ter essa autocustódia. Então eu entendo que para a maior parte das pessoas as ETFs sejam uma solução adequada. Temos várias ETFs hoje no mercado, quem der uma caminhada por aqui vai encontrar vários representantes delas, inclusive, e que são boas alternativas de investimento em cripto. Quanto à questão do percentual, vai depender da idade. Quanto mais jovem, no meu entendimento, maior o percentual em criptos que a pessoa deve ter.
Quanto um pouco mais de idade, menor a quantidade. Para quem está no início, eu diria que entre 5% a 10% é um bom percentual. Para minha filha, eu conversei com ela no almoço, ela estava com o dinheiro dentro de fundo imobiliário e eu perguntei como é que estavam os investimentos dela, ela disse, pois é, eu estou em fundo imobiliário, assim. Por quê? Quando é que tu vai começar a investir de verdade? Mas o que tu quer dizer? Na tua idade, solteira, mas é 100% em cripto. Foi o que eu disse para ela. Quanto é que eu tenho na minha conta física? 60% a 70% do meu patrimônio hoje está em cripto. Eu sei, é agressivo pra caraca. Eu não recomendo que as pessoas façam isso. Eu recomendo de 5 a 10. O cara mais agressivo pode ir pra 30. Quanto é que tu tá, meu cara? Ele é um cara mais sensato que eu, né? Muito mais. Mais sensato ou com menos conhecimento, né? Um dos dois. Eu tenho 5% do patrimônio em criptomoeda via ETFs. ETF. Tá? ETF é a porta de entrada para o universo de cripto e eu, sem dúvida alguma, entendo como sendo o caminho mais rápido, mais imediato e, num primeiro momento, até mais seguro para quem está começando. E talvez com uma camada, por mais que seja superficial, né? Com uma camada mais de um pouquinho mais de regulação, né? Mas, obviamente, eu entendo a questão do libertário, da pessoa que está em cripto, ela está realmente... que conhece muito esse mercado, ela está avessa a isso, ela está na outra ponta, né? Mas acho que quando a gente fala disso no sentido da democratização do negócio, eu acho que essa camada de você estar no ETF, estar com uma empresa regulada fazendo essa portabilidade para você, eu acho que te entrega uma camada a mais de segurança. E qual que é o percentual que você tem hoje de Bitcoin na carteira? 5%. 5%. Em relação ao patrimônio total. O total. Grave, ele é bem mais conservador mesmo. Eu gosto desse... Ele é uma lady perto de mim. Você sabe que quando meus filhos nasceram, logo eles nasceram, eu comprei uma cold wallet para cada um e eu coloquei 50 mil para cada filho, sendo que eu acho que metade das criptomoedas nem deve estar existindo mais. Eu acho que se eu conseguir comprar um pacote de fralda no final, vai ser bom. Brincadeira. Mas eu acho que a principal é Bitcoin e Ethereum, né? Que eu tenho bastante. Solana tá mais ou menos, né? E XRP, que agora tem uma aplicabilidade muito boa. Na opinião sua, Stormer, quais são as melhores, assim, pra gente ter em carteira? Tá, eu acho essa colocação fantástica, tá, Ariane? Quando a gente fala de cripto, pessoal, existe criptos e existe lixo. Tá? Então vamos diferenciar as duas coisas. Assim como tem ações ótimas e tem ações que são porcaria, tem fundos bons e tem fundos que são porcaria, o mesmo existe dentro do universo de criptos. Para mim, cripto é BTC, Ethereum, Solana, Ripple, começa já a rarear. Podemos pensar uma coisa como Injective, podemos pensar uma coisa como Ondo, podemos pensar uma coisa como Sui. Não, pá, agora já deu, já deu. Acabou. O resto tudo, para mim, a Vax talvez. E todos os outros projetos já olho assim, tipo, tá, isso aqui até posso dar uma ficadinha, até posso fazer um trade curto, posso comprar aqui para sair com 10, 15% daqui a 2 dias ou 3, mas não quero ficar casado com aquilo. E a minha forma de trabalhar muito trading nesse cenário é isso. O que eu faço? Eu faço trades nessas criptos menores? Faço. Sempre comparando contra o BTC. Porque o meu objetivo é aumentar a quantidade de BTCs na minha carteira. Então, eu não olho mais minha carteira em dólar, eu olho minha carteira em BTC. Se eu tenho, por exemplo, 0,15 BTC agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um trade para virar 0,17 Satoshi, 0,18, 0,19, 0,20. Então, quando baixo meu alvo, eu volto a BTC, eu saio daquela cripto que é ruim e entro numa cripto que vai ser, digamos assim, o meu benchmark de capital. Eu adoro essa abordagem sua, porque ela me lembra muito quando eu aprendi lá no início com você, que a melhor forma da gente operar, às vezes, um fundo, ou às vezes até uma mesma ação, é que quando a gente entra no mercado, a gente já não entra já no all-in para virar trader e eu não tenho mais nada de alternativa na minha vida, né? A gente sempre tá com um plano B ali, porque a gente não sabe se vai dar bom ou não. E aquilo, né? Até o Flávio mencionou ontem. Eu só sei que eu só vou me apaixonar se eu persistir ao ponto de, agora eu já não sou tão ruim, eu sou bom. Será que eu gosto mesmo desse negócio ou não? Né? Porque no início é muito difícil. Mas eu lembro lá no início, quando você ensinava a gente, quando a gente estava fazendo trade em bons ativos, em boas empresas com fundamentos, o meu rendimento, o meu lucro naquele trade eu transformar em ações residuais.
E é exatamente isso da forma que eu aprendi em fazer em cripto, né? A gente tentar aumentar ao máximo a nossa exposição em Bitcoin através disso. Perfeito. Isso é uma delícia de fazer. Por exemplo, se vocês entendem que a tese de criptos faz sentido, por exemplo, tu acredita que a tese de cripto faz sentido, Mograbi? Então o que tu pode fazer? Tu pega uma hash 11 da vida, que é uma ETF de criptos. Tu espera simplesmente que essa hash 11 fique sobrevendida, por exemplo, tocando a mínima dos últimos 2 candles de um gráfico diário ou de um gráfico semanal. Pega o dinheiro que tu está disposto a expor em cripto, tu compra aquela hash 11 naquele preço, olha onde é que está a máxima dos 2 últimos candles e deixa a tua saída naquela máxima. Não na mesma quantidade de cotas que tu comprou, apenas na quantidade de cotas que tu aportou o dinheiro. Tu botou, por exemplo, 10 mil, quando sair lá em cima, tu vai querer vender 10 mil. E quando sair lá em cima com os 10 mil, você vai ficar com os seus 10 mil de volta e umas cotas no teu bolso residuais por resto da vida em cripto. E tu vai estar sempre com o capital exposto, mas aumentando a quantidade de criptos que tu tem, de moedas que tu tem. Ah, mas e se cair, Stomer? Não tem problema, eu acredito no Hash 11, eu aceitava ficar com 10 mil comprado nelas, eu só vou vender no lucro, não vou terminar nunca esse trade no prejuízo. Essa é a ideia. Perfeito. Eu faço isso em ações, né? Sei lá. Isso é muito bom em ações. Mais de uma década. Isso é muito bom em ações. Eu acho que é a perfeita mescla entre você flertar com ser um holder, mas sendo um trader, né? Então eu acho que aquilo que você chama de legado financeiro, errei? Exatamente. Essa é a ideia. Aquilo que você chama de legado financeiro, né? De você deixar posições residuais em ativos que você opera como trader, né? Que tem um ponto de entrada, tem um ponto de saída, tem alvo, tem tudo, mas você deixar esses ativos residuais, essa posição residual para longo prazo é aquilo que vai, na minha opinião, no médio e longo prazo, maximizar a tua rentabilidade do teu patrimônio, tá? Eu acho que hoje nós temos, falando um pouco agora, entrando na parte operacional, né? Nós temos 3 formas, na minha visão, da gente poder operar ou acumular criptomoedas, né? A gente tem a forma de ser trader mesmo, que é operar, ponto de entrada, ponto de saída, aí você ou sai com lucro ou deixa residual. Você tem a forma de você simplesmente comprar e virar holder. E você tem uma terceira forma, que é hoje o que grandes empresas têm feito, né? E eu faço já há algum tempo também, que é a DCA, que é Dollar Cost Average, que é você comprar quinzenalmente, semanalmente, marca lá na sua agenda, não importa o preço, para você tentar diluir o seu preço médio. Na sua visão, Mograbi, qual delas é mais rentável? Eu acho o seguinte, ó. Pergunta difícil. Nossa, essa é uma excelente pergunta. Tu deu uma canelada nele assim que... Essa é uma excelente pergunta. Eu acho o seguinte. Nunca um trader em um ativo direcional vai ter a rentabilidade de um holder. Ponto. Ponto pacífico. Muito boa resposta. Ou seja, mas por quê? Porque o holder está carregando um risco maior nessa posição do que o trader. Então, automaticamente, ele tem que ser privilegiado do ponto de vista de curva de capital, porque ele está carregando consigo o risco maior. O trader vai entrar com o risco programado. Então, em um ativo direcional, o holder vai sempre se beneficiar. Então, vou responder a pergunta agora. Levando em consideração, ou a gente assumindo como premissa base, que, por exemplo, Bitcoin é um ativo direcional, e a gente está vendo isso já há alguns anos, né? De maneira de primária, né? De mensal, de anual e tal, né? Não no dia a dia, no tic-a-tic. O holder vai fazer mais dinheiro do que o trader nesse ativo direcional. Fala, mestre. Discordo, Mograbi. Pelo respiro, Eu discordo. sabia que ele ia falar isso. Discordo. Eu sabia que ele ia falar isso. Não, discordo. O que tu colocas é um fato. Se tu está numa tendência de alta, o holder vai ganhar muito mais dinheiro do que um trader, mas tu não levou um ponto em questão, a alavancagem. Porque se um trader alavanca da maneira correta, e se ele opera da maneira correta, ele espanca o holder, mas espanca num ritmo assim que não dá nem para começar a conversa. Então, quando tu fala de trading, nós temos a questão alavancagem, que o holder não tem. O holder tem o dinheiro que ele conseguiu botar porque é o dinheiro que ele tinha. Mas eu entendo que 90% das pessoas não conseguirão ser traders com rentabilidade adequada para trabalhar uma alavancagem forte. Então, estas pessoas, o DCA
que eu acho que é a melhor maneira de fazer o holding, é montando um preço médio ao longo do tempo, seria a melhor solução. E se a gente levar em consideração que nós vamos ter cada vez mais dólares circulando no mundo, isso vai continuar acontecendo nos próximos anos, e a gente vai ter uma inflação cada vez maior em cima do dólar, e cada vez menos Bitcoin sendo produzida, porque a gente tem uma dificuldade na produção do Bitcoin a cada halving que vai acontecendo, é inexorável a movimentação de alta do Bitcoin. Não existe absolutamente nada que afete uma movimentação de alta do Bitcoin. Ele vai subir. A única ameaça que existiria seria a computação quântica. É a única ameaça. Mas se a computação quântica chegar nesse nível, ela já quebrou a criptografia de dezenas de outras questões do aspecto financeiro antes do Bitcoin. Aproveitando isso aí, pegando como gancho, uma pergunta. Você acha que o fato dos governos estarem adotando o Bitcoin e estarem criando essas leis, permitindo certas empresas somente, né? Porque o Trump, eu não sei se vocês sabem, algumas semanas atrás, ele aprovou uma lei que determina quais empresas vão ser autorizadas a emitir as stablecoins, né? Que são as moedas fiduciárias, que são as réplicas do ouro, do dólar, do euro, são essas réplicas. Você acha que essa questão do governo estar adotando isso não pode infringir aquilo que o Bitcoin veio fazer, que foi da tal da liberdade, a tal de não depender de um sistema? Você não acha que tem esse risco, não? Eu sou um libertário. Eu abomino governo sob todas as formas possíveis. E sempre que o governo fala que vai fazer alguma coisa, é que ele vai simplesmente atrapalhar a gente. Tá? Então, no meu entendimento, sim, eu acho que isso não é benéfico, mas ao mesmo tempo também entendo que isso faz parte de um processo de amadurecimento normal de todos os mercados. Então, todos os mercados, quando amadurecem, precisam de dinheiro. Galera, qual que é o market cap do Bitcoin hoje? 2,2 trilhões? Isso é piada. Isso é peanuts. Peanuts. O market cap da Apple é 3,4 trilhões. Só o market cap da Apple compra todas as criptomoedas do mundo juntas. Então, quando a gente olha o market cap do ouro, que é 20 trilhões de dólares, tu olha o Bitcoin com 2 trilhões, isso é piada, isso é peanuts. Mas por que os governos estão pensando em criar uma reserva em Bitcoin? Por que muitas empresas estão pensando em construir o seu fluxo de caixa em Bitcoin? Porque, de fato, tu não tem a desvalorização que o dólar tem. Então, eles estão buscando esse tipo de refúgio. E sim, nós estamos olhando a corrosão do que seria o Império Americano. O dólar está sendo destruído, o Império Americano está sendo destruído. Não podemos comemorar, no meu entendimento, porque as alternativas das próximas potências mundiais não são nem um pouquinho democráticas, não são nem um pouquinho interessantes para o Brasil. Então a gente vai olhar daqui a 10, 20 anos e pensar assim, era tão melhor quando os Estados Unidos era a maior potência mundial. Porque quais são as alternativas? Rússia? China? Irã? Quem vai ser o próximo potência mundial? Vai ser o Brasil? Então, galera, a gente tem que estar muito ligado nisso. É uma nova ordem mundial? Sim. Infelizmente é. Isso não vai ser da noite para o dia. Não é assim que muda. Ah, vamos deixar de usar o padrão dólar, vamos usar outro padrão? Não, tu vai usar padrão, vai usar o Ien? Vai usar a moeda da China? Não, não vai usar. Ninguém confia nessa moeda. Vai usar o quê? O Bitcoin? Não tem escalabilidade ainda, não tem quantidade de dinheiro ainda ali. Então, o mundo ainda não sabe quem vai ser a próxima moeda, e não tem como saber disso ainda, mas as criptos são uma alternativa plausível. Perfeito. Agora que a gente falou muito de teoria, muito sobre exposições nossas, né, nossas ideias, vamos para aplicabilidade. Agora me conta aí, Stormer, qual que é o seu operacional favorito e me fala se inclui IFR aí dentro ou não. Ela perguntou. Agora ela me deu uma canelada, né? Agora ela me deu uma canelada. Ela botou essa pimenta. Pessoal, vocês sabem que eu gosto muito de usar o FR para ações aqui no Brasil, eu gosto muito do FR2, mas para criptos eu não uso FR. Tá? Para criptos, o meu modelo de eleição é basicamente colocar um gráfico de 240 minutos, então um gráfico de 4 horas. Eu acho muito complexo entrar um time frame mais curto do que esse. Eu coloco uma média móvel de 70 períodos exponencial, ela está subindo, eu vou esperar um estocástico lento sobrevendido abaixo de 20 e eu entro comprando ali. Se a média estiver caindo, eu vou esperar o estocástico lento acima de 80 e vou entrar vendendo ali. Coloco o meu alvo 3 ou 4 vezes para ser o meu risco e acabou. É isso que eu vou fazendo. E vou sempre transformando as minhas criptos em mais BTCs, mais BTCs, mais BTCs.
É isso que eu vou estar fazendo a maior parte do tempo. Eu não acredito em day trade em cripto, já vou dizer. Tá? Acho que day trade em cripto é caixão pela volatilidade elevada das criptos, pela falta de liquidez que existe nelas, não é suficiente para operar. Eu vi gente operando gráfico de 10 minutos em cripto, deu vontade de dar uns tapas no cara. Cara, acorda, sai dessa cachaça, para com essa crack, que isso não funciona. Não funciona, galera. Não funciona. Agora, a partir de 4 horas, começa a funcionar bem. E você, Mograbi, como que você opera? Bom, eu não opero cripto, eu tenho cripto para longo prazo, né? Mas vou falar aquilo que eu faço em gráficos semanais de ações. Eu vou usar o gráfico mensal, se a primária, eu sempre vou operar comprado, sempre vendido, nunca em ações, com o objetivo de acumular patrimônio de resíduo dos lucros das operações. Eu vou observar uma primária de alta, média de um móvel de 200 virada para cima, topos e fundos ascendentes majoritários, vou no tempo gráfico semanal e vou procurar alguma formação de pivô em zona de possível suporte ou zona de média do gráfico mensal com autorização do estocástico do gráfico mensal para operar. É isso. Eu vou dizer como é que eu gosto de operar IFR em criptos. Ai, meu Deus do céu. Não aprendi com você essa. Ufa. Essa eu não sou culpado. Ah, mas ó, vou te Eu falar. não sou culpado disso. Ah, não vem com essa Não sou porque culpado Eu disso. sei que você pegou umas coisinhas que eu andei ensinando por Muitas, aí. muitas. Brincadeira. O que eu gosto de fazer, né? Quando dá uma tendência muito forte, né? Uma puxada muito forte, tem uma regra do IFR, ou o RSI, por assim dizer, né? Que aí a gente deixa no padrão de 14, que é um padrão que tem menos volatilidade, né? Sabendo que criptomoedas têm muita volatilidade. Então, quando a gente tem uma puxada muito forte, a gente tem algumas regras do IFR que eu testei bastante e encaixa muito bem. Em zonas que eu vejo que são anteriores de ponto de interesse, né? Próximo de fundo ou próximo de um order block, para quem conhece, por assim dizer. É um termo mais operacional, eu peço desculpas assim para quem não estiver compreendendo. Mas aonde a gente vê praticamente uma zona que ficou meio travado o preço anteriormente. Naquelas regiões a gente marca aquela região. E se o meu IFR dos 60 minutos, por exemplo, estiver abaixo de 30, aquilo pode significar um fundo do 4 horas. Da mesma forma, quando o IFR do 4 horas, depois dessa puxada, o IFR do 4 horas chegar abaixo de 30, pode significar um fundo de semanal. Isso porque a gente sabe que quando é uma tendência muito forte de alta, quando o IFR chega abaixo de 30, significa um possível fundo daquele ativo. Mas somente quando ele está numa tendência muito forte. Assim dizer, se for uma tendência muito baixa, se for uma tendência de primária de baixa e está tudo de baixo, o IFR abaixo de 30 não quer dizer nada. Quer dizer só que está se comportando da mesma forma o preço. Entendi a ideia, mas eu vou te dar uma outra ideia, então. Vocês peguem uma barra enorme, pensem numa barra gigante, 3, 4 vezes o tamanho do corpo das barras prévias. Quando dá aquele tiro para cima que tu fala assim, nossa, que barra enorme. Pega um IFR, bota o IFR de 5 períodos, ele vai ter dado uma estilingada para cima. Tu não vai comprar naquele momento. Tu espera um recuo, o IFR vai virar para baixo, e assim que ele virar para cima de novo, tu toma a posição. Bota o stop na mínima do candle, 3 vezes para cima. É muito bom esse sistema. Uma boa ideia. 4 horas. Se eu fizer isso e der loss, você me faz Pix? Se der loss, eu faço Pix. Mas se der gain, manda um vinho. Tá bom, eu mando um vinho, eu posso pensar. Eu queria abrir rapidamente para algumas perguntas. A gente tem espaço para 2 perguntas aqui antes da gente finalizar. Alguém quer fazer uma pergunta? Perguntas, pessoal. Ali. Por favor. Ali, caçaca. Ali. Beleza. Boa tarde. A pergunta é para o Stormer. Ele falou de algumas altcoins. O que você acha da Chainlink, que é um oráculo, né? Já funciona há mais de meia década. Não vi qual? Chainlink. Chainlink, boa. Uhum. E da Aave. Cara, a Link eu gosto bastante. Eu acho que a Link e a Aave são duas criptos que, em si, elas não são meme coins, elas são úteis, elas fazem parte da cadeia, elas fazem parte do universo de criptos. A Aave eu estou gostando bastante, está ganhando muito volume e está ganhando, inclusive, uma grande quantidade de adeptos. Tá? Então, são duas que eu guardaria para um prazo de 2 ou 3 anos, 4 anos, tá? Tranquilamente. Não muito mais do que isso, mas 2 ou 3 anos eu acho que são legais. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, ó. Para quem não entende nada de Bitcoin. Não tá saindo. Para quem, Não tá saindo. Mais perto. pra quem não entende nada de cripto Tá. e quer entrar no mercado, o que você recomendaria? Entrar direto no índice ou entrar numa delas, numa moeda, e qual você indicaria?
Eu acho que ETFs, né? ETF, sem dúvida alguma. Para uma pessoa que não entende nada de cripto, mas acha que parte do seu patrimônio teria que estar em cripto, o que pensa é o seguinte: se as criptos derem uma pancada de 2, 3, 4, 5, até às vezes mesmo 10 vezes o que elas estão agora, se o cara tiver 5% do seu patrimônio, ele transforma 5% do patrimônio dele em um grande percentual. E se ele perder, ele está perdendo 5%, que é algo totalmente aceitável. Risco assimétrico. Eu iria para, sem dúvida alguma, para ETFs. E daí a gente tem várias possíveis, como a Hash 11, que é uma delas. A gente tem, se o cara quer se expor mais ao próprio BTC, tem a QBTC 11, tem a BIT 11. As ETFs seriam um caminho mais adequado, que podem ser operados pela própria B3, é mais simples, né? Bem mais simples. É isso. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito agradeço. bacana essa troca de ideias. Espero que vocês tenham gostado e a gente possa ter contribuído para a vida de vocês como investidores. Pessoal, muito obrigado. Obrigado.